Alô, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez entrando em contato com vocês através do canal da Igreja Presbiteriana de Natal, trazer aos irmãos uma aula de escola dominical. O caso aqui é a Epístola aos Hebreus. O assunto dessa aula de hoje será uma introdução à Epístola dos Hebreus, né? Nós não vamos adentrar ainda no texto bíblico. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de fazer uma ambientação, falamos sobre a criação da nação, o que deu estrutura à nação, que foi justamente a lei que Deus revelou à nação. Nessa lei tinha também os sacerdotes, os sacrifícios, as festas, todos esses elementos apontando para o Messias. E há um livro no Novo Testamento que é dedicado a um grupo de judeus que haviam aceitado que Jesus era o Messias. E é justamente a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é um livro muito denso, há muitos ensinos teológicos. Primeira coisa que nós precisamos ver é a questão da autoria. A autoria de Hebreus. Na verdade, ninguém sabe quem foi o autor da Carta aos Hebreus. Muitos estudiosos indicaram vários autores, né, ao longo da história. Agora, a questão é que para nenhum deles há uma certeza que o afirme, né, e elimine as possibilidades dos demais. Então, é muito mais prudente dizer, como Eusébio dizia, citando Orígenes, um dos pais da igreja, que só Deus sabe quem realmente escreveu a Epístola aos Hebreus. Alguns autores, né, que foram aventados, por exemplo, Paulo. Paulo, na Igreja do Oriente, a autoria paulina de Hebreus, desde sempre foi admitida. No Ocidente, no entanto, vários autores, como Tertuliano, Orígenes, diziam que Paulo não era o autor. Uma das razões principais é porque Paulo, em todas as suas epístolas, ele se apresenta. Ele nunca é uma carta anônima. Ele sempre se apresenta. Paulo aos irmãos, aos santos em Corinto, Paulo aos que estão em Roma, Paulo aos de Colossos e tal. Então Paulo sempre se identificou, não haveria nenhuma razão para que Paulo não se identificasse, né, se ele fosse o autor. Outro aspecto também muito importante é que o autor de Hebreus diz claramente que recebeu o evangelho dos outros apóstolos, enquanto que Paulo ele afirma com toda a veemência que não recebeu o evangelho de ninguém, mas recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Então, por essas razões, a autoria paulina ela é descartada. Foi sugerido também Barnabé, pelo fato de ele ser um judeu, um levita, e conhecer bem os meandros do ofício sacerdotal, né? Mas também não existe nenhuma prova contundente. Um outro autor que também foi sugerido, e esse aqui no caso foi sugerido por Lutero, inclusive, foi Apolo. Porque Apolo era um homem muito culto, era um judeu muito culto, oriundo de Alexandria, mas não existe nenhuma prova concreta dele. Assim como Lucas,
Áquila e Priscila, que também foram sugeridos. Então, na verdade, não existe nenhuma possibilidade de nós sabermos quem foi o autor de Hebreus. No entanto, nós sabemos que Hebreus efetivamente é um texto autorizado, autoritativo, é um texto que traz muitas lições teológicas, doutrinárias, práticas para nós, né? Qual foi a data e qual a ocasião que esse... A data e a ocasião. Bom, a data não é possível estabelecer uma data precisa, não é? Assim, foi no tal ano especificamente, né? Mas nós podemos ter ideia de um intervalo de tempo. Com certeza é anterior ao ano 95, porque nesse ano de 95, ano Domini, Clemente de Roma fez uma menção à epístola, e fez uma menção já sendo a epístola uma coisa mais antiga. Então é forçosamente anterior ao ano 95. Tendo em vista que o autor não faz nenhuma menção à destruição do Templo de Jerusalém, que nós já sabemos que ocorreu no ano 70, certamente a carta é anterior a esse episódio. Então é anterior. Por quê? Porque no meio lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 11, o autor, ao falar dos rituais sacerdotais e sacrificiais, ele usa os verbos no presente, indicando que tais rituais ainda eram praticados quando essa carta foi escrita. Então, essa certamente anterior ao ano 70, porque o templo foi destruído no ano 70 e os rituais sacrificiais ainda estavam sendo praticados por ocasião quando a carta foi escrita, né? Um outro ponto também que é interessante se ver é em Hebreus 13, no versículo 23, que fala sobre a libertação de Timóteo da prisão. Então, Timóteo ainda estava vivo, né? Portanto, e o que coloca a carta num período anterior ao ano 70. Então, os estudiosos propõem aí pelo menos 3 intervalos. Alguns dão um intervalo bem elástico, que a carta foi escrita entre o ano 60 e o ano 70. Não é? Outros estudiosos dizem que a carta foi escrita entre 68 e 70, e esses que dizem então que a carta foi escrita entre 68 e 70, claro que eles não podem achar que Paulo foi o autor, porque Paulo morreu no ano 64. Então, se a carta foi escrita entre 68 e 70, Paulo já estava morto nessa ocasião. E outros autores dão um intervalo entre o ano 64 e o ano 68. Bom, e quais são os destinatários e qual é o propósito dessa carta? Esse aqui é o miolo da nossa aula, a parte mais importante. Qual o ponto de vista mais aceito é que essa carta foi escrita para crentes judeus. Crentes judeus, provavelmente residentes em Roma. A carta de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 31 e 32, faz uma menção a uma perseguição anterior que os leitores da carta haviam sofrido.
Muito provavelmente, né, poderia ser o Edito de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Então, provavelmente essa perseguição anterior, que a carta de Hebreus se refere, é esse período. Muito bem. Então, essa carta ela foi escrita com o propósito de exortar esses judeus crentes, né, que estavam passando por uma perseguição. Eles estavam cogitando retornar à antiga fé mosaica e abandonar o cristianismo, retornando aos velhos ritos sacrificiais. E por que isso? É porque os judeus, esses judeus que se converteram, eles abraçaram a fé com entusiasmo inicialmente. Depois eles perceberam que a maioria dos judeus não aceitou que Jesus era o Messias. Nem mesmo as autoridades religiosas de Israel. E aí eles ficaram, né, meio escabriados, meio confusos. Como é que pode? Se os homens que dedicam a sua vida a estudar as Escrituras, eles dedicam a vida a buscar elucidar as profecias, etc. Eles não aceitaram que Jesus era o Messias. Que autoridade temos nós para acreditar? E outra, pelo fato de eles terem aceitado Jesus como Messias, eles passaram a ser discriminados dentro da comunidade judaica. Passaram a ser colocados de lado, passaram a ser pessoas de segunda categoria. Se tinha um outro, por exemplo, um deles era comerciante de tecido, por exemplo, e havia um outro judeu que não havia se convertido, que era comerciante de tecido, os judeus não vinham comprar o tecido com o cristão, mas iam comprar lá com aquele outro judeu que permanecia judeu tradicional. Então eles começaram a perder não só prestígio dentro da sociedade judaica, né, dentro da comunidade judaica lá de Roma, mas eles também começaram a ter perdas econômicas. Uma outra coisa também é que a glória do Messias estava oculta, né? Todos os judeus esperavam um Messias militar, um rei poderoso, a semelhança de Davi, que viesse e conquistasse o Império Romano. Jesus veio, foi aprisionado, foi torturado, morreu a morte mais infame que existia na época, e a sua glória e o seu reino não estão visíveis. Então tudo isso foi minando, minando o entusiasmo e a fé desses irmãos hebreus. E daí então eles cogitavam voltar à antiga fé mosaica e abandonar o cristianismo, retornar aos antigos ritos, porque eles diziam, bom, pelo menos lá a gente tem tudo, né, os rituais, os símbolos e tal, estão tudo lá e tal. Aqui nós não estamos vendo nada. E ainda por cima, pelo fato de eles terem se tornado cristãos, passaram a correr o risco de serem perseguidos pelo Império Romano. Daí então tudo conspirava para que eles abandonassem a Jesus como Messias, a ideia de que Jesus era o Messias, e voltassem à antiga fé. E é justamente esse ponto que vai ser bem recorrente na carta aos Hebreus. É por isso que em Hebreus vai haver vários
alertas sobre o perigo da apostasia. Né? Esses crentes então estavam indolentes e desanimados, certo? Porque eles haviam perdido o entusiasmo inicial pela fé justamente por causa de todas essas dificuldades que eles estavam passando. Aí eles deixaram de progredir na fé e passaram a sofrer uma séria deficiência no que diz respeito à compreensão e ao discernimento espiritual. Uma vez estavam querendo voltar aos ritualismos anteriores. Daí porque o autor vai ter uma preocupação muito forte, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o que estava acontecendo com eles? Segundo diz lá em Hebreus 10, 25, eles estavam deixando de frequentar as reuniões cristãs, né, e estavam deixando de ser efetivamente leais aos seus líderes cristãos. Eles necessitavam ser exortados a imitar a fé daqueles que os tinham precedido na viagem para a glória. É por isso que o autor vai falar sobre a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, lá no capítulo 12. Aí eles começavam a considerar o retorno ao judaísmo como um meio de evitar as perseguições e retomar os privilégios que eles e o prestígio que eles tinham anteriormente na comunidade judaica. Com tudo isso, eles corriam o risco de apostatar da fé, ou seja, abandonar Jesus, dizer, não, Jesus não é o Messias, Jesus pode até ter sido um profeta, mas não o Messias ainda está por vir, que é justamente isso que os judeus até hoje acreditam, né? À exceção dos judeus messiânicos, acreditam que o Messias ainda virá. Né? Dentro daquela perspectiva, um Messias político. Aí, então, por causa de toda essas razões, é que o autor vai se esmerar em mostrar que Cristo é superior aos ritos judaicos, aos rituais. Ele vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, superior a Abraão, superior a todos os grandes patriarcas e grandes figuras da história de Israel. Então, esse é a introdução a Epístola aos Hebreus. Na próxima aula nós vamos começar com o capítulo 1 de Hebreus. Até lá, meus irmãos. Deus abençoe.